super quarta totalmente previsível, no Terraço Cast de número 465. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da tarde de 26 de março de 2025, vivendo a ressaca da pior atuação da seleção brasileira desde o 7-1, nas vésperas da próxima Copa, onde provavelmente passaremos outro vexame, falando de Santa Cruz do Rio Pardo, também no interior de São Paulo, para o episódio 465 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Estou hoje com elas do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, que vem hoje diretamente do estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, tá? Para contar para vocês sobre a previsão do tempo, né? Eu vim aqui para o Rio de Janeiro porque eu quero negar o fim do verão, né? Eu conversei com São Pedro, eu perguntei se ele podia adiar, se ele podia, na verdade, cancelar. Vamos cancelar o fim do verão. Vamos seguir verão o ano inteiro. E aí ele falou que não ia rolar, né? E falou que a única maneira de eu fazer isso era mudando de local, né, de geografia. Ele sugeriu o Nordeste, né, onde é bastante quente o ano inteiro, delícia, mas é um pouco longe, né. Então eu perguntei se o Rio de Janeiro dava, ele falou que sim, que tava uma chuva aqui, né, mas que se eu me comportasse bem, quando eu chegasse aqui o tempo ia tá bom. Então é isso, fica aqui meu agradecimento ao querido São Pedro, tá? Ao mesmo tempo em que eu dou oi, bom dia, boa tarde, boa noite, minhas queridas companheiras de podcast, tá? Eu acho que esse 2025 tá maravilhoso, porque eu tinha aquela meta, né? Lembrem aquela meta vocês lembram de dar bom dia, não esquecer de dar bom dia aí pra todo mundo, né? Pras minhas companheiras de podcast, pro nosso âncora querido Caio, e eu falhei miseravelmente nessa meta, mas nunca tarde pra recomeçar. Então é isso, fica aqui meu oi para as queridas, tá? E também para o nosso querido âncora Caio Augusto. Cidade maravilhosa é verão o ano inteiro. O Rio com tempo nublado parece até um pecado. Não imaginei que ia rimar, mas acabou rimando. Fala, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Raquel. Oi, Fernanda. Espero que esteja aí tudo bom com vocês. Aqui é a Renata trazendo o Boletim Internacional. E essa semana eu tô gravando aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, olha só o que eu faço por vocês, né? Eu tô gravando no sábado de manhã aqui em Ipanema, um dia lindo, ensolarado. Eu tô morrendo de vontade de ir pra praia, mas eu poderia estar na praia, eu poderia estar tomando uma água de coco, eu poderia, né? Mas estou aqui gravando o Terraço Cast pra vocês. Então, ó, vamos deixar aquele lá. Quantos likes merece essa guerreira aí hoje, hein? 2 das nossas 3 analistas contribuíram nessa semana diretamente do Rio de Janeiro. Bom deixar anotado esse momento feliz para vocês que acham que só trazemos notícia ruim. Tudo bem, Fernanda Pérez de Melo? Olá, meus queridos terraceiros. Olha que episódio maravilhoso que a gente está iniciando agora. Fernanda, inclusive, que é carioca também. Você certamente já notou pelo sotaque se nos ouve há tempo suficiente. Turma toda já a postos, liguemos os motores. Vamos ao 465. Raquel, o que vale prestarmos atenção sobre essas recentes decisões da super quarta de juros? É isso mesmo, Caio Augusto. Essa semana foi semana de super quarta. E para você, terraceiro, que é muito observador, né, observador dos ouvidos, e que fala, ué, mas como você está no Rio de Janeiro, se você sempre grava esse áudio da super quarta na própria super quarta? Pois é, gente, essa super quarta eu fiz uma exceção, porque eu tive um evento, né, um evento de uma querida amiga e uma profissional incrível, e que, fica a dica aqui, tá? Fica aqui o jabá. Ela tem uma empresa chamada Neuroeficiência, que usa conceitos, né, de neurociência para se aplicar em gestão de pessoas, de empresas, de negócios, né? Então,
Olha, se você está procurando isso, fica aqui a dica da minha amiga Marina Mesetti, que tem aí a sua empresa chamada Neuroeficiência. Pode procurar no Instagram, eles também têm um perfil muito legal no Instagram, inclusive a empresa nasceu disso. Então é isso, fica aqui esse jabá de graça, tá, gente? É isso, porque quando é bom, a gente indica. Mas então é por isso mesmo que na Super Quarta, apesar de eu ter feito toda a análise, o vídeo, né, aquela coisa ali, na calada da noite, no momento, né, no quente do momento, eu deixei para gravar este podcast, depois que eu também assentasse as reações do mercado. Então vamos lá. A começar pelo cenário internacional, porque é sempre assim, gente, foi combinado aí entre os economistas, quando eles nasceram, que eles sempre iam falar primeiro do cenário internacional, não sei exatamente por quê. Eu entendo que é porque o país, ele sempre está, né, ele tá dentro do mundo, o país não é um planeta à parte, então imagino que seja por esse motivo. Mas eu me pergunto se é assim também, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Se eles começam falando de resto do mundo e depois falam deles. Fica aqui a pergunta para você que faz apresentações nos Estados Unidos. E agora que eu já falei 1 minuto e 54 de bastante coisa que não tem nada a ver com o cupom, vamos falar, quer dizer, com a Super Quarta. Vamos começar pelo cenário internacional. No FONC, gente, na decisão do FONC dessa semana, o Comitê de Política Monetária norte-americano, ali do Banco Central Americano, do Fed, ele não surpreendeu muita gente não, gente. Ele fez trouxe uma decisão bastante em linha com o esperado, que era de manutenção de juros, né, no patamar de 4,25. Então eles deixaram ali, bom, é isso, gente, ficamos nesse patamar aqui, a gente não tá com pressa para seguir reduzindo os juros por aqui. E aí, eu acho que parte do mercado, né, eu lembro que depois da decisão, eu fiquei vendo ali a parte da coletiva, né, do Jerome Powell, e eu não estava entendendo por que o mercado estava reagindo de uma maneira, assim como a leitura dovish da decisão e da fala do Powell. E por que eu achava isso, né? Porque o que estava se observando naquele momento no mercado era um fechamento, uma abertura na curva de juros, né, longa, um pouquinho de fechamento no curto. O que estava se observando, então, era ali a bolsa subindo, né? Então, eu estava confusa, né? O mercado de renda fixa ali na curva de juros também reagindo de uma maneira, né, a refletir um comunicado um pouco mais dovish, com a parte curta da curva, né, caindo um pouco. E aí, né, assim, algumas explicações que me deram, não fiquei tão convencida. Para mim, na verdade, os investidores, eles estão procurando boa notícia, tá? Mas há algumas explicações aqui que eu acho que, enfim, podem obviamente ter a ver também, eu acho que como sempre é uma confluência de fatores, foi que, né, teve alguns pontos. Primeiro, o Fed então decidiu pela manutenção, né, mas eles trouxeram a cada reunião sim, reunião não, eles trazem o SEP, que é o Summary of Economic Projections, são as projeções dos diretores do Fed. Aí eles trouxeram ali uma redução de projeção de crescimento econômico, né, para esse ano, mais um aumento da inflação. Isso para mim, cara, não é muito dovish, porque reduziu o crescimento, mas aumentou a projeção de inflação. Mas, ao mesmo tempo, eles trouxeram, né, ficou claro ali, que a maior, que haveria, e tem um detalhe importante aqui, né, também mostra como que os diretores estão vendo os juros, né, nos próximos anos. E aí mostrou que, com exceção de 2 diretores que estavam realmente um pouco mais dovish, que viam mais cortes esse ano, a grande maioria via menos cortes esse ano. Entre 1 e 2 cortes esse ano, cortes de juros. Então, de novo, também não tem nada muito dovish aí, né? Porque diminuiu, na verdade, a quantidade de diretores que acham que haveria mais cortes. Mas o que o mercado viu foi, essa questão do crescimento econômico. 2, né, que muita gente falou, a redução do quantitative tightening. Quantitative tightening, vocês lembram do quantitative easing, lá atrás, né, que foi quando quem inventou foi o Banco Central japonês, eles colocavam um aspirador de ativos, né, no mercado para poder estimular o mercado. Então era, vamos então comprar um monte de coisa, né, comprar ativos financeiros e colocar liquidez, injetar liquidez no mercado, comprar um monte de título do Tesouro principalmente. E na época da pandemia, muitos bancos centrais fizeram isso, inclusive os Estados Unidos. Então foi um processo de quantitative easing, né, para tentar injetar mais liquidez no mercado. Só que desde que o Banco Central, desde que o Fed começou a subir os juros lá atrás, né, depois da pandemia, eles começaram com esse processo da reversão, que é o quantitative tightening. Ou seja, eles estão, se eles compraram esses títulos, eles estão começando a diminuir o balanço. Ou eles não rolam,
né? Então eles não compram novamente aí, ou eles vendem esses títulos. A maior parte eles não fazem, né, a renovação, a rolagem aí desses títulos do ponto de vista, né, do investimento, no balanço deles. E aí eles anunciaram, nessa última decisão, que eles iam reduzir o ritmo do tightening. E muita gente leu isso como dovish. Eles vão reduzir o ritmo que eles estão diminuindo a liquidez da economia. Mas eu achei um pouco estranho, porque quando você olha para o balanço já diminuiu muito em relação ao que ele estava há 2 anos atrás, né? Então, eles já tiraram, né? Eles já retiraram bastante dessa liquidez. Mas, de fato, isso foi visto aí como olha, né? Olha esse detalhezinho, pode ser importante, né? Pode sinalizar um Fed um pouco mais dovish. Bom, não sei, veremos. Aí, qual que foi o outro ponto, né? Na coletiva de imprensa, o Powell falou que eles estavam levando em consideração todas as, né, as potenciais implicações das tarifas, das políticas tarifárias do Trump e tudo mais. Só que ele falou que eles estavam levando isso em consideração de uma maneira temporária, um choque temporário. E muita gente também leu isso como, é temporário? Então tranquilo, né? Eles acham que não vai demorar muito. Então, dovish. Assim, gente, de novo, como eu falei no começo, acho que o mercado tá procurando um pouco de boa notícia, né, do ponto de vista do mercado acionário, que deu uma bela corrigida, né, no último mês, bela corrigida, ou seja, caiu, né, bastante corrigida, porque é um consenso, né, quando você olha, na verdade é só olhar os múltiplos, né, históricos e tal, que a Bolsa Americana está majoritariamente cara, principalmente as principais empresas de tecnologia, né, o S&P total, não o equal weight, que é aquele que tem o peso igual para todas as empresas. Então, enfim, depois dessa correção, muitos investidores aí buscando um pouco de boa notícia, mas houve esses detalhes ali que acabaram apontando para uma leitura de um Fed mais dovish. Eu acho que o recado principal aqui havia investidores, analistas, que estavam esperando, inclusive, uma alta de juros nos Estados Unidos esse ano. E isso, certamente, por enquanto, saiu da discussão, né? Então, o Fed teve uma postura, né, que, enfim, borderline dovish, né? O Fed teve essa postura borderline dovish, ou seja, algumas pessoas achando que era dovish, mas ficou claro que é ou a neutralidade, ou manter os juros, ou, por enquanto, ninguém acha que, né, a sinalização do Fed aponta que ele deve começar a subir juros. Até porque o mercado, a economia em si, né, o cenário econômico, os últimos dados mostraram que, apesar de ter havido alguns dados bastante, né, mais negativos, principalmente no fim do ano passado, tinha muita coisa sazonal, tinha muito dado, enfim, dado de alta frequência sendo observado como se fosse dado, né, de mais robusto, né, que são as pesquisas mensais e tudo mais, e que tem muito ruído no sentido de, você tem esse dado, né, teve, por exemplo, o Atlanta Fed, lá que tava todo mundo olhando, que era um índice de alta frequência feito pelo Fed de Atlanta, que mostrou uma queda muito forte acho que era, não sei agora se era produção industrial ou se era, enfim, era um termômetro da atividade econômica ali, e que foi muito impactado por um movimento muito específico de uma indústria de reversão de uma posição em ouro, alguma coisa assim. Então, assim, só para dizer que foi muito específico, né? É claro que tem alguns indicadores, algumas sinalizações que a economia americana está enfraquecendo, né? Então, a gente vê confiança do consumidor caindo, a gente vê a renda da população subindo, mas o consumo não subindo, ou seja, as pessoas estão guardando mais dinheiro, isso é um sinal de cautela, incerteza, né? As próprias pesquisas qualitativas demonstram isso, quando você olha o detalhe das pesquisas de confiança do consumidor, do investidor, né, da construção, mas isso, de novo, assim, do ponto de vista do Fed, né, o objetivo deles é que a inflação volte para a meta, ela nunca chegou a parar na meta de novo, né? Então eles estão procurando essas notícias de enfraquecimento gradual da economia, um soft landing, o famoso soft landing. Então, ao que tudo indica, o Fed continua aí cauteloso, aguardando os próximos dados e também aguardando mais clareza das diferentes políticas econômicas a serem adotadas pelo Trump, principalmente em relação às tarifas. E agora vamos à segunda parte, né, da nossa super quarta, que foi a decisão do Copom, o nosso Comitê de Política Monetária aqui. Cara, foi assim, a gente sempre olha o comunicado comparado, né, com a última. E assim, eles mudaram pouquíssimas coisas, já, 3 frases diferentes. E isso foi lido, né, enfim, no meu entendimento aqui, que parte do mercado também leu como hawkish, né, por quê? Foi uma mensagem dura.
a mensagem do mês passado já estava comprando, já estava reforçando o forward guidance, né, que ou seja, indicando que eles iam fazer para frente, de alta de 1 ponto percentual na reunião que foi agora. Então, tinha um receio, na verdade, tava todo mundo de olho, né, uma atenção do que eles iam trazer agora, porque o forward guidance acabaria agora, né, porque eles falaram 3 próximas reuniões. Então, eles poderiam ter trazido uma linguagem mais soft, né? Eles poderiam ter falado, a economia, né? Os indicadores econômicos já começaram a ceder. O dólar, né? O dólar cedeu bastante do pico que a gente viu ano passado. Então, eles tinham alguns argumentos ao que se, apoiar para chamar por uma redução do nível de aperto monetário. Só que não foi o que eles fizeram, né? Eles trouxeram um recado igualzinho da reunião passada. Não falaram que vão subir mais 1 ponto percentual na próxima, mas falaram que vai ter sim um ajuste em menor magnitude. Então tem gente que acha que é 0,75, tem gente que acha que é meio, mas assim, depois dessa alta que levou a Selic para 14,25, definitivamente haverá outra alta. Não se sabe exatamente qual que é a magnitude dessa próxima alta. Então, a próxima reunião do Copom vai ser bastante emocionante, né? Então, e o que mais o Copom trouxe, né? Cenário internacional ainda incerto, medidas de política tarifária nos Estados Unidos, não se sabe para onde vai, né? Não se sabe se vai ser implementada mesmo, não se sabe qual país vai entrar, não se sabe qual produto vai entrar. Então, não dá nem para saber se, né? É claro que no grosso, né? Imagina-se, na teoria, de que essas medidas vão ser inflacionárias, mas não dá para saber exatamente, nem exatamente o impacto no Brasil, né? Porque, por exemplo, vamos dizer que os Estados Unidos elevem ainda mais tarifas contra produtos chineses, e os chineses retaliem, coisa que eles não fizeram totalmente até agora. Mas parem de comprar as commodities dos Estados Unidos, comecem a comprar só a nossa. Isso pode ter impactos diferentes no mercado aqui e nos preços aqui, né? Se de um lado eles comprarem muito, 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 isso pode impactar a nossa inflação, né? Pode pressionar a inflação, porque a oferta vai ficar mais... vai aumentar a demanda internacional, vai ter incentivo para exportar, vai diminuir a oferta aqui dentro, pode acontecer, né? Então, assim, tem muitas coisas na jogada, né? Já se os Estados Unidos começarem a implementar, continuarem nessas de põe e tira, nível de incerteza e aversão ao risco fica muito grande no mundo e pode voltar a pressionar o câmbio. Por que o câmbio tá caindo nas últimas semanas, no último mês, né? Nesse ano de uma maneira geral, mas no último mês com mais, com mais afinco, vamos dizer. É um movimento global. A gente tem visto o dólar perder valor no mercado global. Por quê? Porque você tem um ponto ali de um receio de que a economia americana vai entrar, né, a parte dos analistas que veem a economia americana entrando em recessão. Justamente por tanta incerteza, né, como você começa já a ver isso, como eu falei, bater nas confianças, já começa a bater investimento, já começa... Então, se você é uma empresa e você não sabe se vai ter tarifa, não vai ter tarifa, você adia o seu investimento, você não faz, você não contrata. Então, se você é o consumidor, você não compra. Então, tudo isso, toda essa incerteza mesmo, essa imprevisibilidade pode acabar freando a atividade econômica americana, né? Então, tem realmente muita incerteza, né, no radar global, incluindo o valor da taxa de câmbio. Porque com todo esse movimento, né, de se houver uma recessão nos Estados Unidos, aí sim o dólar acaba enfraquecendo um pouco, né? Até porque, do ponto de vista de política monetária, o Fed, ele poderia se ver obrigado a voltar a reduzir os juros. E, ao mesmo tempo, a gente aqui subindo os juros no Brasil. Então, é um movimento global que está sendo ampliado pela elevação da Selic aqui. E, ao mesmo tempo, a gente também teve, né, o palco fiscal aqui, que não é que ele tá bom, mas meio que, beleza, tudo que tá acontecendo já estava precificado, já estava no preço, já estava nesse alto risco que está precificado. A gente não pode esquecer que, o risco é alto, ele está alto precificado e ele tá lá, não é que melhorou, parou de piorar, porque chegou num auge de risco bastante grande. Então teve a apresentação da reforma do imposto de renda, que vou trazer detalhes, posso trazer detalhes aqui no próximo episódio. E essa reforma veio bastante em linha com o esperado. Não quer dizer que ela é maravilhosa, que todo mundo acha que é uma reforma incrível, mas independente da validade ali distributiva, é uma questão, né, olhando só para a política monetária agora, de fato, percepção de risco fiscal é algo que já estava precificado, já estava esperado, então veio em linha. Né? Tudo sobre se vem qual é diante da expectativa, o que acontece diante da expectativa, né? Então, assim, ou seja, ambiente global incerto, isso inclui o valor da taxa de câmbio, que impacta bastante a inflação.
Aqui no Brasil, mantiveram o mesmo parágrafo sobre políticas fiscais. Olha, precisa de previsibilidade, sem previsibilidade isso impacta o preço dos ativos, isso infere diretamente no nosso trabalho. Além de tudo, as políticas parafiscais podem reduzir a efetividade, a eficácia da política monetária. Que política parafiscal? Por exemplo, a questão aí eles não falaram isso é a Raquel falando, mas, por exemplo, a questão do crédito consignado privado. Legal a medida para tentar fomentar o crédito, né, reduzir aquela simetria de informações, que é sempre importante, para tentar trazer um pouco os juros para baixo, né, dessas linhas de crédito, mas aí você reduz a eficácia da política monetária, né, pelo menos no curtíssimo prazo. E o governo está incentivando o crédito no momento em que a gente vem de um ano com um crédito muito forte. Eles sabem que vai cair um pouco e querem incentivar. Querem impulsionar, sendo que o momento a economia está saindo de um hiperaquecimento. É o momento do ciclo para ela perder força. Então, assim, o Banco Central colocou tudo isso como preocupação, né? Então, se tudo isso acontecer, pode impactar o fiscal, pode impactar, mesmo que se não impacte o fiscal, por exemplo, essa medida do consignado, pode impactar a eficácia do nosso trabalho aqui, né? Então, eles estão de olho em tudo isso e, claro, nas expectativas de inflação. Onde que isso bate? Principalmente nas expectativas de inflação, que ainda estão bastante desancoradas, em um ambiente doméstico que tem choques exógenos, né? Então, além de tudo isso, você tem o choque comum, entre aspas, da inflação, que é seca, clima adverso de uma maneira geral, né? Super safra, quebra de safra, que está pressionando o preço dos alimentos, e ao mesmo tempo, como cereja do bolo, você tem uma economia ainda aquecida, um mercado de trabalho robusto e os salários crescendo acima da inflação. Ou seja, as pessoas continuam demandando por bens e serviços de uma maneira, enfim, né, acelerada, e isso, obviamente, impacta os preços. Portanto, gente, Copom, em resumo, Selic agora em 14,25, expectativa, né, de mais uma alta entre 0,5 e 0,75, né, e aí o mercado se divide. Os analistas aí se dividem entre uma taxa terminal de 15, de 15,5. Pelo modelo do Copom, se a gente replicar, isso foi também interessante do comunicado, eles mostram que a inflação não chega na meta no horizonte relevante, quando eles olham o cenário base, que é aquele que considera a Selic do Focus, né? A Selic de hoje com a trajetória do Focus. Então, e o Focus está em 15, então assim, o Focus, e o ano que vem 12,5, né? Final do ano. Então, é um recado claro de que, olha, se a gente for realmente perseguir a meta no horizonte relevante, a gente vai ter que subir além disso. Ou ir até 15 e manter por mais tempo, e aí não chega nesses 12,5 em 26, ou elevar ainda mais a Selic. Mas para isso, teremos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Provavelmente, o que motivou a Raquel a esperar um cadinho para gravar essa participação sobre a super quarta de juros tenha sido o fato de que, em decisões super previsíveis, é sempre preciso olhar para detalhes adicionais das próprias instituições e também das reações do mercado. E assim, vocês verificam o crème de la crème, nossa, francês péssimo, em termos de análise sobre esse assunto. Nossa querida mulher do Tempo Sem Tempo explicou com maestria. Resta a essa voz que você ouve agora apenas resumir a ópera. Nos Estados Unidos, o compasso foi de espera o que vai acontecer nos próximos capítulos, porque, diante de pressões de alta vindas da metralhadora de tarifações de Trump 2 e dos efeitos recessivos que estão entrando no radar, não dá para saber ainda qual será o efeito líquido sobre a inflação, se ela vai subir ou se ela vai cair. Inclusive, sobre esse recessão no radar, vale apontar que o Fed de Atlanta, que é uma das instituições que mais acertou altas e quedas no PIB americano da pandemia para cá, prevê uma queda de 1,8% para o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Previsão essa que foi confirmada poucas horas antes dessa ancoragem começar. Já aqui no Brasil, aquele outro aumento de 100 basis points que todos nós sabíamos desde o ano passado, bastando ler os comunicados e atas do Banco Central ou ouvindo o Terraço Cash com carinho, realmente aquele aumento aconteceu. A grande diferença dessa decisão de agora está em basicamente 2 pontos. Em primeiro lugar, deixaram sinalizado que, se o cenário continuar o mesmo, deve ter um aumento de menor magnitude na próxima reunião. Ou seja, ainda deve seguir subindo a Selic, porque o Banco Central é a única parte que está fazendo algum esforço para a inflação rumar para a meta. Mas essa subida acontecerá mais devagar.
e pelo aumento na próxima reunião e não nas próximas reuniões, isso faz diferença. Cada detalhe desse, por isso que é bom vocês sempre acompanharem com a gente aqui. Cada detalhezinho, até um singular, um plural, faz muita diferença. Mas voltando, pelo aumento na próxima reunião e não nas próximas reuniões, talvez o aperto esteja mais próximo do fim do que imaginamos. E em segundo lugar, né, o segundo ponto diferente dessa decisão de agora, o que reforça o caminho de alta seguindo adiante é o fato de que, tanto no comunicado quanto na ata, o trecho que fala sobre pressões de alta e pressões de baixa que estão vendo nos cenários lá no Banco Central, já começa dizendo que as pressões altistas são preponderantes, as pressões altistas para a inflação. Citando exatamente o trecho do comunicado, veja só, abre aspas, persiste uma assimetria altista no balanço de riscos para os cenários prospectivos para a inflação, fecha aspas. Então, quer um conselho? Considerando que o cenário segue tão incerto quanto o atual, não perca muito tempo pensando em corte de juros nos Estados Unidos, porque eles devem ocorrer, se ocorrerem, no final do ano, trazendo efeitos só de 2026 em diante. E em se tratando de juros no Brasil, pense em meios de reduzir seu custo de crédito, porque o dinheiro continuará caro pra caramba. Sim, a Selic vai acabar caindo do patamar atual, mas com altíssimas chances seguirá em 2 dígitos até que algo crível seja apresentado para o fiscal, e isso acaba entrando no preço. Se isso aparecer e for aprovado em 2027, quem sabe em 2028 tenhamos alguma chance de ver a Selic em 1 dígito. Até lá, não esquenta a cabeça com possibilidade disso. Simplesmente não vai acontecer. Inclusive, um palpite dessa voz que aqui ancora. E é palpite, hein? Já tô avisando. Ninguém vem me cobrar depois. Selic deve subir 50 basis points na próxima reunião, 25 basis points na outra que vier em seguida e, estando em 15%, começará a ser reduzida do terceiro trimestre de 2025 em diante a conta-gotas, de 25 em 25 ou, no máximo, de 50 em 50. Vai acontecer? Não sabemos, mas fica com a gente que você ficará por dentro com todos os detalhes e traduções do Economês de tudo que for importante saber. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Saiba por onde nos acompanhar independente da rede, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Turquia trocando na política e pagando caro na economia, em juros e câmbio. E hoje o Caio pediu, eu acho que ele já sabia que eu ia passear e resolveu me dar aí uma missão um pouco diferente, né? Me tirou um pouco dessa coisa de Trump e Putin e Oriente Médio, China, essas coisas que a gente vem falando toda semana aqui no Boletim Internacional, mas dessa vez ele me mandou para a Turquia. Vamos contar um pouco o que está acontecendo lá na Turquia, mas vocês vão ver que, assim, infelizmente, sei lá, as histórias não são muito diferentes, né? A história que eu vou contar para vocês da Turquia vai parecer um pouco a economia política aí da nossa América Latina, vai parecer uma coisa muito perto de casa. Mas, enfim, o que aconteceu na Turquia, né? Os mercados da Turquia essa semana estressaram muito, né? A lira turca, que é a moeda da Turquia, despencou, e o motivo é um pouco assim diferente, né? O motivo é uma prisão. E o que aconteceu, né? O governo lá do Erdogan, né, ele prendeu o seu principal rival político, que eu até anotei o nome dele aqui, é o Imamoglu, que é o atual prefeito de Istambul, né, e é uma estrela ascendente ali da oposição. O motivo oficial é uma investigação meio nebulosa de corrupção e tudo mais, mas a gente sabe, né, que o motivo real é aquele bom e velho medo de perder a eleição, né? Os políticos costumam dizer, né, em eleição a única coisa feia é perder, e acho que muitos líderes, né, atuais têm levado isso muito a sério, né? O Erdogan, ele está no poder desde 2017,
e vem sendo um daqueles líderes, né, como Putin, como Xi Jinping, como Netanyahu em Israel, ou Maduro aqui na Venezuela também, que pegaram gosto pela coisa e estão com dificuldade aí, né, de largar o osso, ou a carne, né, no caso. Então, vem tomando essas medidas autoritárias, né, ditatoriais e tal, para se perpetuar no poder, e essa prisão aí do Imamoglu foi mais uma dessas atitudes nessa direção, né? É bom dizer que a lira turca, ela já vem caindo aí desde 2018, então pouco depois do Erdogan chegar no poder, a lira já perdeu mais de 80% de valor em relação ao dólar, então essa queda dessa semana não é uma grande novidade, muito pelo contrário, porque o Erdogan, ele tem uma visão da economia que também não é assim inédita, mas não deixa de ser completamente equivocada. Ele costuma dizer que juros altos é o que causa a inflação. E a inflação na Turquia já está cerca de 60% ao ano, né? Então é aquela coisa, né? Não faz muito sentido o que ele fala, a gente sabe, né? Essas políticas econômicas, políticas monetárias freestyle, né? Que a gente costuma dizer, ou totalmente heterodoxas, não costumam dar muito certo, e a Turquia não foge à regra, né? Combate do governo, né, contra a própria política monetária que tem a tendência que tem a vontade de controlar a inflação, né, uma coisa que a gente até viu, né, no Brasil, continua vendo no Brasil recentemente, né, do governo, por exemplo, o presidente Lula questionando o Banco Central de que a política de juros está errada, porque, né, isso acaba prejudicando e tudo mais. É claro que ninguém gosta de juros altos. Bom, claro que tem gente que gosta, né? A agiota gosta, sei lá. Mas, assim, nem os bancos, na verdade, se favorecem muito por juros altos, né? A gente tem essa ideia de que, juros altos está dando dinheiro para banqueiro, mas não necessariamente, porque aumenta a inadimplência, diminui o número de pessoas pegando empréstimos também, porque pegar empréstimo fica caro, diminui a quantidade de empresas também pegando empréstimos com bancos. Isso acaba diminuindo, né, o próprio negócio bancário. Na área de investimento dos bancos também, né, em geral os produtos bancários, né, de investimento que dão mais dinheiro não são os produtos ali, né, mais simples de renda fixa, pós-fixada, atrelada ao CDI, mas quando a taxa de juros está muito alta, as pessoas querem a renda fixa, já sabem que vão ganhar dinheiro na renda fixa, para que arriscar, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm a ideia de que, assim, os bancos e tal gostam de juros altos, mas não necessariamente. Acho que realmente gostar de juro alto mesmo só agiota. Mas é um remédio, digamos assim, né? Como ninguém gosta de tomar quimioterapia, ninguém gosta de tomar remédio, tirando, né, raras exceções, pessoas meio, né, sei lá, enfim, nem todo mundo gosta a maioria das pessoas não gosta de tomar remédio, mas o remédio serve para você melhorar, né? E no caso da política monetária, a mesma coisa. Ninguém gosta de juros altos, ou pouca gente gosta, mas ela serve para você melhorar a economia no sentido de que, restringindo a quantidade de moeda circulante, você diminui aí a pressão no consumo e acaba diminuindo a inflação, que é a inflação, a gente sabe, né, que ela prejudica todo mundo, especialmente os mais pobres, porque tem menos recursos para se proteger contra a inflação. Então, as pessoas mais ricas acabam tendo mais mecanismos de defesa. Isso vale para qualquer coisa, né? De inflação à violência, as pessoas que têm menos recursos acabam sofrendo menos, né? A gente também tem essa ideia, ou algumas pessoas têm essa ideia de que quem sofre com a violência urbana, por exemplo, são os ricos e a classe média, mas na verdade isso é totalmente equivocado. As pessoas mais pobres que estão na periferia são as pessoas que estão convivendo com a violência no seu dia a dia, que mais sofrem com a violência, né? Porque a classe média, um pouco mais de alguma forma, e os mais ricos mais, tem formas de se proteger contra a violência. E a mesma coisa, o mesmo raciocínio se dá para a inflação, né? Eu sei que eu estou divagando um pouco aqui, mas acho que é importante, né, a gente pensar um pouco, refletir um pouco nessas coisas, né? Quem é que ganha e quem é que perde? E no caso da inflação, perde todo mundo, mas perde os mais pobres. E no caso da falta de
democracia também, né? Eu acho que assim, a democracia está longe de ser aí um regime perfeito e tudo mais, né? A gente tem 1000 críticas aí, pode ter 1000 críticas à democracia, mas ainda é a forma de governo humana mais assim eficiente e que protege, né, todos, né, de autoritarismos, de coisas que você, né, que vem da cabeça. Então a democracia, ela acaba criando aí um ambiente institucional mais seguro para todo mundo, né? Então, infelizmente a gente tem visto, né, não só na Turquia, mas em vários lugares do mundo, a democracia aí a perigo, né, digamos assim. E a política, né, a própria democracia, como a gente viu nesse exemplo da Turquia, né, acabam afetando diretamente a economia e os mercados, porque quando as pessoas, os investidores, farejam aí de que está ficando menos democrático, que está ficando mais autoritário, que as decisões vão vir mais da cabeça de alguém, né, e menos de controles institucionais, isso acaba dando menos segurança para as pessoas, para os investidores, sejam do mercado financeiro, seja da economia real, né, pessoas que estão ali investindo no país, abrindo indústria, criando os negócios. Isso acaba criando aí uma área de instabilidade que afugenta todo mundo e acaba sendo ruim para esses países e para o mundo, né, de uma maneira geral. Reforço aqui que a Renata ter gravado direto de Ipanema com sol é um ótimo motivo para você espalhar esse episódio. Olha só o comprometimento que nós temos com você. Mas enfim, sobre o assunto. Falamos em uma edição recente da Reflexionários e torcemos para que você tenha lido sobre como a novela turca parece a novela brasileira. Mas não estamos falando de televisão. Estamos falando da novela de juros mesmo. Tal qual aqui, lá também criticavam muito as atitudes dos banqueiros centrais por serem algo como perseguidores do país ou algo que o valha. Por aqui, nos últimos anos, tivemos a gestão de Ilan Goldfein alinhando com maestria a comunicação do Banco Central e a gestão de Roberto Campos Neto, mesmo com pontos um tanto quanto criticáveis, muitos deles criticados aqui nesse podcast, gestão do RCN contribuiu positivamente para a institucionalidade, sendo inclusive o primeiro que passou o mandato inteiro já na regra de autonomia do Banco Central. Aos trancos e barrancos, com erros e acertos, nosso Banco Central está cada vez mais institucionalizado e focado em suas missões, não sujeito a canetadinhas políticas. Canetada política, no caso, é quando o presidente da ocasião, que está pensando no curto prazo do seu período como mandante no poder, quer alterar a política da autoridade monetária, que, por sua vez, por olhar para a estabilidade da própria moeda, está olhando o longo prazo. Conflitos, críticas e brigas, dando a entender que a culpa da economia não dar certo dos juros, acontecem em todo lugar. Aqui no Brasil, na Turquia, nos Estados Unidos, acontece em todo lugar. A diferença é quando essa gritaria vira atuação. Alguns anos atrás, Erdogan botou um parente, e eu não estou exagerando, era mesmo um parente dele, para tocar o Banco Central. Porque quem estava lá, segundo ele, não estava contribuindo para a política de crescimento do país. Pessoal, vou resumir muito, mas de lá para cá, e isso foi em 2018, portanto bem antes da pandemia, a lira turca frente ao dólar passou de uma relação de 6:1, algo parecido com o que temos no Brasil atualmente, e chegou ao surreal patamar de 38:1, que é o que está agora. E quanto aos juros, aqueles que prejudicavam a política de crescimento da economia, estes saíram de 16% naquela época para 46% na atualidade. Sim, pessoal. Trucar a política econômica da autoridade monetária é um tiro no pé. Isso faz com que a moeda perca valor, com que a inflação passe a se comportar como um fogaréu imenso. E lembra dos juros? Então, eles sobem vertiginosamente para tentar estancar a sangria. Na democracia, que, como diria aquela velha sabedoria, é a pior forma de governar com exceção a todas as outras formas, podemos sim ter crítica, questionamento e discussão. Cada parte, conforme provocação, pode mesmo responder, articular e tudo mais. Agora, sabe onde não dá para fazer isso? Em regimes autocráticos, ditatoriais ou que se aproximem desse tipo de coisa. Na Turquia, um derretimento forte na moeda recentemente aconteceu, esse derretimento que a Renata contou para vocês, com base na prisão de um político que eventualmente poderia ser a oposição vencedora a Erdogan nas próximas eleições.
Pois é, tem um passo pior e muito mais maldado do que criticar democraticamente alguma instituição. É não poder fazer isso sob pena de, também com base em canetadas, sumir do mapa. Democracia é algo inegociável. A alternativa é, econômica e socialmente, até porque as duas coisas são uma só, uma barbaridade tremenda. De quem acha que sabe o que faz, mas é sempre atropelado pela verdade e pelos dados ao longo do tempo. Dentre outras coisas, o que evita que o dólar derreta de forma cavalar e os juros rumem para a lua aqui no Brasil, tipo o que aconteceu na Turquia, é que, por aqui, existe o reclame, mas não existe, até o presente momento, observando de Ilan até agora, canetada. Se vai acontecer alguma canetada do tipo neste governo ou em algum próximo, ainda não dá para saber, ainda não sabemos. O que dá para saber de antemão é que, se parece ruim o dólar nas proximidades de 6-1 e os juros rumando a 15%, como te contamos no comentário do assunto anterior, muito pior do que isso é ver ambos em patamares surrealmente mais altos, enquanto se tenta controlar o mínimo da economia, quase como um beija-flor que tenta apagar um incêndio. O foco da produção de conteúdos do Terraço Econômico está em traduzir, desmistificar e falar para ser entendido. Talvez isso tenha a ver com seu negócio, que além de ser melhor comunicado, poderia estar sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço, se quiser saber mais como o nosso negócio pode ajudar o seu. Fernanda, Haddad apresentou os planos de Lula 3 para a reforma do imposto de renda. Conte mais sobre essas ideias. É isso, né? A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil finalmente virou uma proposta concreta. O governo apresentou um projeto que, se for aprovado, vai mudar as regras de tributação no Brasil. A ideia é realmente beneficiar uma parcela significativa da população, já que 65% das pessoas que contribuem com o IR estariam nessa situação, deixariam de pagar o imposto, mas, como sempre, a conta precisa fechar. E é aí que a gente entra aqui para debater um pouco mais sobre essa discussão, né, de como essa isenção vai ser compensada. E é o seguinte, atualmente, a isenção do IR vai até 2 salários mínimos. E com a nova proposta, quem ganha até 5 mil mensais ficará isento, totalmente isento. Para aqueles que ganham entre 5.001 e 7.000 reais, a tabela vai ser mantida, mas com um mecanismo de crédito tributário que reduz o imposto a ser pago. E quem recebe acima de 7 mil vai continuar nas faixas atuais de tributação. E aí que vem a grande novidade, que são os contribuintes que ganham acima de 50 mil por mês, que vão ter que pagar um imposto de renda mínimo. Esse imposto de renda mínimo para os chamados super ricos tem uma alíquota progressiva, começando num valor menor e pode chegar até os 10% para quem ganha acima de 100 mil reais por mês. O governo estima arrecadar 34 bilhões com essa medida, um valor superior à perda prevista de 25 bilhões com a ampliação da faixa de isenção, ou seja, perde os 25 bilhões que hoje se arrecada de quem ganha até os 5 mil reais e passa a ganhar 34 bilhões com os super ricos. E esse excedente seria usado para cobrir a renúncia fiscal prevista para 2025, quando a isenção do IR para 2 salários mínimos custa os 5 bilhões aos cofres públicos. Agora, olhando para os impactos práticos, né, o que essa mudança pode de fato acontecer e o que isso pode impactar realmente a economia. Primeiro, você aumenta o poder de compra de milhões de pessoas que antes pagavam IR e agora vão ter essa renda disponível. Isso pode impulsionar o consumo, estimular os setores de comércio e serviços e, em contrapartida, a taxação dos mais ricos pode gerar reações diversas. Por exemplo, movimentar os recursos para tentar minimizar essa carga tributária
ou migrar para regimes diferenciados, mudar para outros países, ou buscar brechas na legislação. Outro ponto relevante é que essa mudança pode pressionar ainda mais a situação do país, né, a situação fiscal, porque tudo depende da capacidade do governo de efetivamente arrecadar o que espera com os mais ricos e conseguir controlar os gastos públicos. Se a arrecadação for menor do que o projetado, o risco é que essa isenção, esse projeto, gere um rombo fiscal maior do que o previsto. E no fim das contas, o que a gente pode dizer sobre essa proposta? É uma tentativa de trazer uma progressividade ao sistema tributário, o que é justo, né? Aliviar a carga da classe média, cobrar mais de quem ganha mais. Mas o desafio vai ser garantir que esse modelo vai funcionar na prática e que os impactos na economia e na arrecadação realmente se confirmem como o planejado. E aí só resta a gente acompanhar e ver os desdobramentos e ver como o Congresso vai reagir com essa proposta. Lula prometeu e demorou um cadinho, mas, enfim, agora colocaram na mesa a proposta, algo que também foi prometido pelo governo anterior durante o mandato e até mesmo na campanha de 2018. Só você dar um Google aí que você vai conseguir encontrar com facilidade. O projeto sofrerá alterações no Congresso, com toda certeza. Mas a grande sacada para ficarmos de olho sobre isso é o seguinte: por se tratar de um imposto sobre a renda, tanto a isenção quanto a compensação precisam acontecer sobre a renda também. E, talvez ainda mais importante do que isso, é preciso que essa compensação aconteça em fluxo. Sobre o primeiro ponto, de uma compensação de renda e uma isenção também sobre renda, isso acontece por exigência constitucional, porque o Estado não pode abrir mão de receita sem dizer de onde virá outra receita para cobrir ou então qual será o gasto que sairá do estágio de obrigatoriedade. Então, se alguém colocar na mesa alguma proposta como, abre aspas, reduzir o imposto de renda de quem ganha até R$5.000 e cobrar mais em outro imposto, fecha aspas, saiba de antemão que isso é uma péssima ideia. Só não é pior do que compensar um fluxo com um estoque. Antes, uma breve explicação. Considere sendo fluxo tudo aquilo que acontece de maneira recorrente, com sazonalidade ou não, mas acontece ao longo do tempo. Como, por exemplo, a arrecadação de impostos, que, seja o IPVA, que pagamos uma vez ao ano, ou o ICMS, que pagamos toda vez que compramos um pãozinho na padaria, acontece de maneira contínua. Já estoque é o seguinte: pense em algo que você, caso use, precisa repor depois, porque senão vai acabar, como, por exemplo, a reserva de emergências. Fluxo é algo que se renova, que acontece como um rio. Estoque é algo que, se você usar e não repor, vai acabar. Dito isso, voltemos ao pior problema possível que pode acontecer nessa reforma do imposto de renda. Trata-se da busca por compensações com fontes que, além de não serem o mesmo imposto, ainda são puramente um estoque. Em tempos de tramitação de qualquer projeto no Congresso, pessoal, qualquer coisa pode ser discutida, é verdade, mas já chegou a ser cogitado colocar como compensação da maior isenção de imposto de renda até R$5.000, pasmem, a venda de imóveis da União. Parece até que a gente entrou num filme. Provavelmente, você que é mais ligado, que está sempre acompanhando as coisas, algum filme passou na sua cabeça agora. Lembra daquele tal R$1 trilhão que qualquer bobo conseguiria reverter em caixa e até hoje sequer temos cálculo aproximado de quanto é que vale? Então, se um negócio tão enrolado quanto esse virar, aspas, solução da compensação do imposto de renda, fecha aspas, lembrem-se que vocês ouviram bem antes que isso seria uma péssima ideia, porque sequer compensação é. E para além de todos os outros problemas fiscais estruturais que o Brasil já tem, esse aí seria mais um a dar dor de cabeça para governantes no futuro. Iremos acompanhar essa discussão conforme passos mais relevantes forem sendo dados. Mas já trouxemos logo de início para que vocês saibam o que foi colocado na mesa pelo governo e também com bastante antecedência, já que algum projeto do tipo deve ser aprovado até o final do ano para que comece a valer no ano base 2026, para que vocês saibam com bastante antecedência quais são ou seriam os piores cenários possíveis para a aprovação dessa reforma do imposto de renda, que são
Repetimos, a compensação vir de outro imposto que não da renda e, pior ainda, vir de algum estoque. Guarde esse episódio com carinho, ele será retomado bem mais adiante quando tivermos aprovação dessa questão. Encaminhemos-nos para o encerramento do 465 deste que é o podcast de economia e assuntos afins mais amado do Brasil e que te explica até a diferença entre fluxo e estoque. Difícil você achar isso em outro lugar. Obrigado, Raquel! E aguardando a cena dos próximos capítulos, eu fico e dou tchau aqui para os meus queridos Caio Augusto, Fê, Rê e ouvintes do Terraço Cast. E a gente se fala e a gente se ouve na semana que vem. Obrigado, Renata! Semana que vem eu volto com mais notícias, mais informações e mais análises para vocês no podcast do Terraço. Um beijo grande e até lá! E obrigado, Fernanda. Meus amigos, muito obrigada por mais um episódio. Vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como @sigafefa e a gente se vê. Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio. Vamos lá, galera, e muda a música, hein? Sai o papa essa e entra o toma essa. Vamos lá. Meu amigo, sei que você tá chateado, né? Tá com o saco na lua. Agora, não vai se desesperar, não. Afinal de contas, o mundo não acaba com a Copa. É só um campeonato de futebol. Chega o tempo em que o governo, a política usavam o futebol, né? Vamos pra embora trabalhar. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.